Vamos falar um pouquinho, Felipão, dessa vitória brasileira da classe trabalhadora que a gente teve hoje, que é o fim da escala 6 para 1, né, cara? Primeiro, quero pegar seus relatos. Eu já trabalhei nessa escala, sei que você também já trabalhou. Quero que você me fale um pouquinho. Sei que, mano, temos aqui nesse momento, cara, quase 200 pessoas ao vivo aqui com a gente. Tenho certeza que muitas pessoas 210. tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui com a gente nesse momento já trabalharam ou trabalham na escala 6 para 1. Podem dar os seus relatos também. Se quiser mandar seu superchat aí, a gente lê depois que a gente falar. Também, que se quiser se tornar membro, pra gente também é muito importante. Se quiser comprar presente pra dar membro pra outras pessoas, muito legal, do caralho também. Mas vamos aqui a matéria lá de O Globo, Felipão, pra gente tentar entender o que tá acontecendo no Bora. ponto de vista político. Fim da escala 6 para 1. PEC ultrapassa o número mínimo de assinaturas e já pode tramitar. Aí vamos aqui ler. Após a proposta de emenda à Constituição, que é PEC, que propõe o fim da escala 6 para 1 ter ganhado fôlego nas redes sociais, os deputados federais cederam à pressão e o número mínimo de assinaturas foi atingido. O endosso passou de 71 para 194 parlamentares, segundo a assessoria da parlamentar. O marco representa que a proposta apresentada pela deputada Erika Hilton, que é uma pessoa que a gente precisa trazer aqui. Ponto. Ela é foda. Estamos tentando. Absurda. Ela vai tramitar. Por se Absurda. tratar de uma PEC, é preciso um terço da composição, ou seja, 171 parlamentares devem endossar o texto. Além do apoio de partidos de esquerda e centro-esquerda, como o PSOL, PCdoB e PT, e parte do PSB, Fernando Randolfo, do PL, de Jair Bolsonaro, também assinou o texto para a tramitação. Ele compõe uma ala do partido mais fisiológica. Na proposição protocolada no Congresso no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, a parlamentar defende que o país adote a jornada de trabalho de 4 dias e prevê mudanças no número de horas trabalhadas. Hoje, a carga horária, estabelecida pelo 7º artigo da Constituição Federal, assegura que ao trabalhador um expediente não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. O texto inicial da PEC sugere que ela limite para 36 horas semanais, sem alteração na carga máxima diária de 8 horas e sem redução salarial. Isso permitiria que o país adotasse um modelo de 4 dias de trabalho, 4 por 3, nada mais do que justo. A Nossa, discussão, lindo. a discussão em torno da PEC foi encabeçada pelo vereador eleito pelo Rio de Janeiro, Rick Azevedo, que lidera o movimento Vida Além do Trabalho. A sua correligionária trouxe a proposta para o Congresso Nacional na Comissão de Direitos Humanos da Casa e a parlamentar defendeu que a fim da escala proporcionaria uma melhor saúde mental ao trabalhador. Os trabalhadores têm sua condição de saúde mental afetada por essa lógica de trabalho 6 por 1. Outros países no mundo mais desenvolvidos que o nosso, sem essa lógica escravocrata, já avançaram nessa política. Ninguém tem a resposta se será 4 por 2, 4 por 1. O que queremos fazer é trazer esses trabalhadores precarizações a essa casa para discutir. O tema foi abraçado por usuários que se identificam com progressistas nas redes sociais ganhando projeção digital. A influenciadora Nath Finanças foi uma das que comentou a proposta. Ela publicou um meme com a imagem de deputados federais e os dizeres: trabalhamos 3 por 4 e somos contra a PEC da escala 6 para 1. Assim fica fácil. É a hipocrisia, né, Felipe? E aí, antes de passar a perguntar o seu relato, deixar aqui a imagem dessa grandiosa deputada, a Erika Hilton, enquanto a gente vai batendo um papo. Porque é o seguinte, cara, isso pra mim, mais do que inicialmente falar exatamente da escala 6 para 1, eu quero falar sobre o quanto o povo brasileiro, ele em pautas que lhes são importantes, o quanto a classe trabalhadora, em pautas que lhes são importantes, elas conseguem ultrapassar os trâmites as ideologias, né, cara, de esquerda, de direita, etc e tal. Tanto que eu vi que vários deputados de direita que lançaram vídeos aí contra essa PEC tiveram que depois se refazer e tentar explicar o inexplicável. Um deles, por exemplo, o Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do país, fez um vídeo abjeto e aí foi atacado pela própria trupe, cara. Pelos próprios seguidores, aí depois ele fez um outro vídeo e ele votou, Mas é ele votou aquilo, cara. contra, tá? Ele votou contra. É aquilo, a galera. Galera, eu senti isso na minha rede social, assim, que tem pessoas até de direita, amigos
que são de direita, não essa direita, extrema direita, mas de direita, assim, abertamente, PSDBistas e tal. Cara, os caras todos a favor do fim da escala 6 por um e criticando, justamente, eu vi uns 3, 4 amigos meus que estudaram comigo, criticando, caras que são pequenos empresários, sabe? Tem uma lojinha no bairro, etc e tal, criticando os deputados que estavam se colocando contra o fim da escala, assim. E aí eu até conversando com outros amigos, eu falei, cara, é bizarro, a galera vota na direita e tá descobrindo agora o que é a direita, tá ligado? É. Que doideira, esses caras descobrindo na pele, assim. É, E cara. outra, você percebeu como a extrema-direita, no caso, como Nicolas Ferreira, um grande apoiador da extrema-direita brasileira, um grande nome dessa extrema-direita, quando é uma pauta social que mexe no bolso, e mexe na vida dos eleitores deles, às vezes do chamado pobre de direita, os caras vão lá e ficam sem saber o que falar, porque não tem o que falar da moralidade das pessoas, porque essa galera ela surfa nas pautas morais. Sim. Quando é uma pauta social, os caras ficam perdidos, velho. Os caras É. ficam perdidinhos no pagode, assim. É. E essa votação toda na Câmara, esse alarde que teve por conta da escala 6 por um evidenciou muito isso, assim, a galera descobrindo quem são os verdadeiros inimigos, assim, é É, meio cara, porque surreal é isso. basicamente o seguinte, a direita brasileira, não tô falando da questão ideológica, mas eu falo da questão política, de como ela é constituída. Ela mais ou menos serve para a elite, né? Para manter os privilégios da elite, para Conservar, conservar né? os É. privilégios da elite. E quando você ataca a escala 6 para um, você tá. O que você tá fazendo, cara? Você tá diminuindo o valor da mão de obra. Porque se você está dizendo que o cara não vai mais poder trabalhar 6 para um, que é 4 para 3, que ele não vai mais trabalhar, por exemplo, fala-se aqui, 44 horas, vai cair para 36. Então é uma conta simples, cara. Tipo, e você não pode alterar o salário do cara. Você está dizendo que a mão de obra vai ser mais cara. Não é isso? Porque se a pessoa vai trabalhar menos e ela não pode ter o seu salário diminuído, Vai ganhar igual. significa que ela vai ganhar no mínimo igual, significa que a mão de obra desse trabalhador vai passar a ser mais cara. A conta é essa. E para quem interessa que a mão de obra continue barata? Para o empresário, para as pessoas que, em geral, compõem a elite. É claro que não só é feito, os empresários brasileiros não são só pessoas da elite. Nós, por Sim. exemplo, temos uma empresa, somos consideradamente empresários, né? Pequenos empresários. Temos aqui funcionários, etc e tal, que podem dizer muito bem como que funciona aqui o trâmite de trabalho, é uma coisa muito saudável para todo mundo, a gente não tem... Poderia ser aqueles caras que falam uma coisa e prega outra, mas aqui não. Aqui a galera gosta de trabalhar com a gente, tem um relacionamento super saudável com as cargas horárias que tem que cumprir. Mas, e isso sem precisar de PEC, isso sem precisar de lei, o caralho, a gente já faz antes mesmo disso tramitar. Agora, tem uma questão que é o seguinte, quando você organiza isso na CLT, e o nosso aqui não é CLT, é importante dizer, a gente trabalha com PJ, porque são prestadores de serviço, são serviços muito específicos, a gente não... pessoas que prestam serviço em horários e dias muito específicos, que vocês podem ver, os nossos podcasts, eles acontecem de maneira aleatória, você tem que ter produtor para trabalhar com isso, então você não pode prender o cara, porque ele tem outros trabalhos para fazer como autônomo. É toda uma questão aqui especificamente falando sobre o nosso caso. Mas, quando a gente olha para o grosso modo que é a carga do CLT, você tá, basicamente essa medida está fazendo com que a mão de obra do trabalhador fique mais cara. E aí vai atingir aqueles que geralmente são os caras que são os de direita convictos, cara. Que são aqueles caras que querem continuar enriquecendo através da mão de obra da classe trabalhadora. Entendeu? Então, isso pega para a direita brasileira. Porque a direita em si, quando a gente olha ideologicamente, o que a direita propõe, no fim das contas? Ela propõe um livre mercado. Ela propõe que você tenha como, por exemplo, cerne um Estado diminuto,
que não te cobre tantos impostos, mas que ao mesmo tempo seja uma coisa de cada um por si, que a propriedade privada é muito mais importante do que o que o Estado tem que cuidar. Então é meio que o mercado se colocando, ele se encaixando ao seu bel prazer. Só que eles, pelo menos os caras de direita sérios que eu conheço, que acreditam nisso, que são a favor disso, eles não necessariamente defendem que a pessoa tem que trabalhar em regime escravo, né, cara? Que tem que trabalhar que nem um louco. Isso é papo de Thiago Nigro, que fala assim, não existe pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Como respondeu o Eduardo Moreira pra ele, quem não aguenta 14 horas de trabalho é ele, Thiago Nigro. E aí, assim, não é verdade? É ele. O cara é um cretino de falar um negócio desse. Vai lá trabalhar 14 horas em O pé. cara é um cretino de falar um negócio desse. É inacreditável, né? Como existem ainda pessoas que compartilham esse cara. Direto, vejo nas minhas redes, Instagram, e vejo gente compartilhando esse cara. Chega a ser, assim, inacreditável na minha cabeça. Mas, enfim. Um puta pensador, né? Puta pensador. O cara é um cascateiro e que tá pensando só no bolso dele. Mas, enfim, né? Com certeza. O ponto é, discutindo aqui, quando você discute e o povo entende. Porque não é difícil, né? Você fala assim, vou acabar com a 6-1, vou que seja 5-2, 3-4. O cara fala, caralho, eu vou ganhar a mesma coisa pra trabalhar menos. Todo mundo quer. Aí a direita brasileira que existe pra manter os privilégios à elite, o que ela vai falar? Porque ela não pode. Porque ela, do mesmo jeito que ela mantém os privilégios para a elite, ela saboneta o discurso. Porque se ela tivesse só o voto da elite, ela já teria morrido. Ela tem o voto dos trabalhadores também. Então o que ela vai falar? Ela se perde, é o que você falou, porque, puta, assim, peraí. Eu tô defendendo a elite. Só que assim, meus votos são mantidos pela classe trabalhadora revoltada com essa esquerda brasileira, cheia de problemas também. Um monte de questões econômicas mal definidas, etc e tal. Então, pautas identitárias. pautas identitárias que não pegam nada bem. Então, assim, como que eu vou falar pra esse cara, que é o trabalhador, que vota em mim, que por ele eu existo, agora que, assim, eu vou contra ele e eu vou priorizar a elite? É um tiro no próprio pé, tiro esse que o próprio Nicolas deu, entendeu? Então, assim, e é importante também que a gente vê nessa hora que não tem esquerda e direita pra classe trabalhadora. Bichão, mexeu no bolso do cara, mexeu na escala do cara, mexeu com a vida do cara, porque trabalho é sinônimo... Cara, às vezes você passa mais tempo trabalhando do que fazendo qualquer outra coisa da sua vida para poder se manter, para poder sustentar seus filhos, para poder sustentar sua família. É complicadíssimo. Então, quando mexe com isso, vem um cara de direita dizendo não, o cara vai a favor do empresário, aí os caras descobrem o que de fato é a direita. Uma pena que eles descobrem por um pouco tempo, mas daqui a pouco já estão, né? Porque já estão voltando de novo. Isso é uma tristeza, mas... Queria que você me contasse um pouco do seu relato de ter trabalhado nessa escala. Eu trabalhei por muito tempo, trabalhei bastante no Hospital Albert Einstein, nessa escala 6x1. E detalhe, era 6x1, só que a gente tinha um domingo por mês para fazer, e era meio que rodízio, e os finais de semana que a gente trabalhava era 12 horas de trabalho, tá? Era 12 horas. Já cansei, na época, de entrar 7 da manhã no domingão e sair 7 da noite. Saía de casa, estava de noite, saía do hospital, estava de noite. Eu não via a luz do dia. Então, e era uma coisa assim, cara, que assim... Nossa, bicho, era muito cansativo. Me conta como é que foi a sua experiência com escala 6x1. Cara, eu comecei a trabalhar logo depois que eu saí da escola, assim, com 18 anos eu comecei a trabalhar, entrei no call center daquela antiga Telefônica, lembra da Telefônica? Claro. Entrei no call center de lá para trabalhar no suporte técnico, ou seja, os caras ligavam para reclamar de problemas na linha telefônica, na internet e tal, e eu tinha que ir através via computador ali, com os programas que a gente tinha, tentar resolver a linha do cara, que é basicamente o que você faz quando sua internet dá problema, você liga lá, a pessoa manda você fazer um teste e tal, eu fazia isso. Cara, era 6x1, ganhava menos de R$ 700, trabalhava 8 horas e tinha uma folga, assim, na semana, num domingo. E é isso, cara. E era daqui do Tabuão até a 7 de abril, puta trânsito do caralho todos os dias.
E era uma puta cobrança também dentro desse sistema. Você tinha que atender não sei quantas pessoas, ter um grau de satisfação. Eu não aguentei 4 meses nesse trabalho. Depois eu fui pro setor de vendas da Oi, operadora de telefone. Esse, no caso, era diferente. Eu tinha que ligar para os clientes, para uns números que ficavam na minha frente no computador sendo sorteados, e eu ligava. Aí aparecia o nome da pessoa lá, senhor Rodolfo. Eu já ligava. Alô, senhor Rodolfo, bom dia, eu sou o Felipe, gerente de telecomunicações da Oi. Vim aqui para te oferecer. Sabe, mano, era não o dia inteiro, assim, tipo. Você conseguia reverter em vendas um, dois, três, no máximo, num dia muito bom. E os caras tinham aquela cobrança meio Pablo Marçal, assim, sabe? Pô, você não tá vendendo porque você não tá conseguindo convencer o cliente, você tem que vender para ele um projeto. Ele não vai só adquirir um chip da Oi, ele vai adquirir. Cara, e era bizarro, assim. Era um inferno, assim. Eu olhava aquilo. Cara, eu durei 4 meses também. Eu olhei assim e falei, velho, não é pra mim isso aqui. Depois fui trabalhar em shopping, que é mais cruel ainda também, 6 por 1. E, cara, você não tem vida. Você chega em casa, dorme, pra no outro dia começar tudo de novo, assim. Você É. não tem vida, cara. Até o ponto que eu não aguentei. Durante um bom tempo da faculdade, assim, em 2011 que eu entrei, em agosto. Eu fiquei até metade de 2012 nessa loja. Cara, trabalhando em loja de rua, assim. Cara, final de semana, um domingo que eu tinha de folga, assim, era uma felicidade no sábado à noite, porque no domingo você sabia que você ia estar de folga, mas eu pensava, pô, e eu na flor da idade, assim, tipo, 20 anos, porra, vou aproveitar, vou sair, vou beber, vou curtir. Também na segunda-feira, 9 da manhã eu entrava na loja lá na Lorena, assim. Porra, 9 da manhã da segunda-feira. Eu tinha que acordar às 6, 5 e meia da manhã pra pegar um ônibus no terminal, longe. Então, a vida era isso, cara. É. A vida durante um bom tempo foi isso. Aí depois eu entrei pra música, comecei a tocar, fazer realmente o que eu gostava pra ajudar a pagar a faculdade também. E foi isso até quase o fim da faculdade, cara. Até eu me formar, eu vivi da música, assim, tocando um ritmo que eu não gosto, que é sertanejo, mas que me pagava um dinheiro que no fim do mês eu ganhava mais do que no call center e no shopping, assim. É. E era basicamente feliz, assim. É. Então, cara, essa escala 6 por 1, ela realmente, cara, ela humilha o trabalhador, assim. É. Você não tem o direito de estudar, você não tem o direito de sonhar, assim. Não tem o direito de empreender, de vislumbrar um futuro melhor, E assim, outra, porque você não tem Felipe? tempo, você não tem carga física e emocional para pensar, porque o seu trabalho te tira toda a E energia. aí, assim, existem vários estudos que mostram que um trabalhador descansado ele consegue produzir muito mais, né? Existem vários estudos que foram feitos a partir de mudanças na Europa, de escalas que foram abolidas, e horas semanais, que os caras conseguem ter uma produção muito mais alta com menos carga horária. O que acontece é o seguinte, eu acho até que pouca gente está falando sobre isso, mas existem empresas que precisam durar, às vezes, 24 horas e tal. E aí, com a abolição do 6 para 1, você vai ter que dar mais folgas para um determinado funcionário, você vai ter que contratar outras pessoas para suprir, certo? Então você pode até diminuir o desemprego com relação a isso, aí você fala, tá, mas aí você vai obrigar que a empresa gaste mais com funcionário, etc e tal. Irmão, se a empresa não tem condições de manter o serviço dela durante 24 horas, só tem condição de fazer isso numa escala 6 para 1, com uma mão de obra ridícula, barata, ela não tem direito nem de existir, cara. É. Ela tem que se virar para se adequar ao como o país se comporta e outra, respeitando os limites do próprio trabalhador. Se a empresa não consegue suprir isso, se ela vai se ferrar, se ela vai acabar, se ela vai falir, problema dela. Problema dela. Sim. Entendeu? A grande maioria das empresas não vão falir. A grande maioria das empresas, no fim do dia, elas podem ter trabalhadores que trabalham menos e ter mais pessoas no seu quadro. Mas ela não faz isso porque prejudica o lucro dos seus respectivos acionistas. Esse, Eu vi, esse é o problema. Entendeu? eu vi Então, eu espero que as coisas melhorem, inclusive na taxa de desemprego do país. uma matéria na Folha falando eu esqueci o órgão, assim, o sindicato, a União dos Comerciantes de São Paulo, assim,
caras totalmente contra, assim. Eu tenho grandes amigos que trabalham no setor de bar, restaurante, e eles estavam muito aflitos, assim, cara, o que que a gente vai fazer, assim? O Pives, por exemplo, que é um amigo em comum nosso, que você conhece também. Ele trabalha em bar, assim, ele trabalha nesse setor. Ele tava em choque, me mandando várias mensagens ontem, assim, e totalmente perdido no pagode, assim, não sabia o que tava rolando, o que ia ser. Eu tentei dar uma explicada pra ele. Eu falei, cara, o cara que te emprega aí no bar, no restaurante, ele vai ter que se adequar às leis, cara. É Simplesmente isso. isso. Ele vai te dar 2 folgas por semana. Aí, mas como, pô, no final de semana, eu falei, cara, não tá estabelecido nessa nova lei que vai ser no final de semana, por exemplo, o 5 por 2. Você vai folgar no final de semana? Não, se você trabalha no setor de bar e restaurante, ele vai ter que fazer um rodízio na equipe. Por exemplo, Exato. você folga segunda e quarta, trabalha terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí Uhum. eu fui dando cenários pra ele assim, ele, caralho, nossa, mano, ia ser lindo, ia ser uma coisa linda. Pô, ia ser perfeito. Eu falei, exatamente. Ou sei lá, num domingo você folga e folga na semana. De repente isso, num domingo e quarta, num sábado e terça. O gerente, o dono do estabelecimento que ia definir como ia ser, mas ele teria que te dar 2 folgas. Aí cara, mano, você não tem noção como é desgastante trabalhar nessa porra. Porra, 12 horas por dia, 6 vezes na semana. Eu falei, cara, eu tô ligado que o bagulho é louco, velho. Tô ligado que é foda mesmo. O Ele Thiago falou, Assaf falou assim, ó, sendo que 90% das empresas são famílias que têm no máximo 5 funcionários. Falou merda, Rodolfo. Então, assim, vamos pensar por esse espectro. A gente tem que pensar o que a gente faz, então? Qual que é a sua sugestão? Porque a gente precisa ter uma legislação mais interessante para o trabalhador, porque sem o trabalhador não existe empresa. A empresa só existe porque tem gente que para produzir riqueza para ela. Entendeu? Ah, mas são 5, não importa. Podem ser 2, 3. Se eu quiser montar uma empresa e eu não tenho condições de manter digamos o seguinte, eu falo assim, não, olha, gente, esse negócio de 6-1 não dá. Eu só tenho condição de montar uma empresa se for 7-0 e com os funcionários trabalhando 15 horas por dia. Digamos que. Então eu não tenho condição de ter uma empresa. Se a minha única, você se vai a minha respeitar única, a se a legislação. minha única maneira de montar uma empresa é eu abusar do trabalhador, eu não tenho condição de ter uma empresa. Então as empresas sim que se adequem. O trabalhador vem em primeiro lugar, porque é ele quem. Esse fone aqui, ó, foi alguém que construiu. Essa blusa foi alguém que costurou. Essa parede foi alguém que colocou. E sabe quem faz isso? A classe mais pobre. Então esses caras têm que ser respeitados. Esses caras têm que ser respeitados. Então, se a empresa não tem condição de se manter diante da nova legislação que pode ser que role, a gente torce para que role, vai tramitar, ela sim, ela que fecha as portas. Simplesmente. Ou ela se readequa, ela repense o seu negócio. Tem várias maneiras de se adequar. Não são todas as empresas que têm que ficar 24 horas abertas, acontecendo o tempo todo. Às vezes é comércio, às vezes puta, peraí, cara, puta, peraí, vamos pensar aqui, caramba, eu tenho aqui uma venda que eu tenho 5 funcionários. Sei lá, tem uma ótica que tem 5 funcionários. 2, 3 funcionários. Puta, com essa lei eu vou ter que contratar mais um. Vai impactar no lucro do empresário? Vai, mas que ele contrate e que ele dê condições melhores para os trabalhadores. Simples, irmão. Se você não tem condição de fazer isso, não tem funcionamento de existir. Não tem condição de existir. Entendeu? Porque a escravidão acabou. A escravidão acabou. E aí a gente olha para os países mais desenvolvidos, vê como é que é. Vai ver como é que é na Europa. Vai ver como é que é na Europa. A gente tem que ficar o tempo inteiro vendendo mão de obra barata e barata e barata, porque o Brasil é assim, e não tem que mudar nunca, e vai mexer no meu bolso. Irmão, foda-se. O Em problema é primeiro que lugar é o aqui. trabalhador. Não O vou proble- negociar com isso nunca. o problema é que aqui tem muito imposto, né, cara? País dos impostos, é foda. E o país das pensões Mas, o também. Felipe, isso é uma outra parada que precisa ser discutida numa grande reforma Cara, tributária. também. É que assim,
seja progressiva, né, cara? Não É porque regressiva para como é é. porque para você contratar um funcionário, gera imposto também Sem em cima dúvida. daquela Isso, contratação. isso precisa ser Isso completamente precisa ser discutido rediscutido. agora também. Completamente, Eu completamente. acho totalmente urgente, cara. É. Você vai discutir esse fim da escala 6x1. Se passar, você já embute também uma discussão de reforma Então, tributária, cara. e precisa Pô, ir. chegou a hora do Lula pôr a mão onde realmente precisa, né, cara? É, O país precisa respirar. E para respirar, gente, só o trabalhador. Só o que acorda às 5 da manhã e volta às 6:30 da tarde, 8 horas da noite. Só esse cara vivendo dignamente e ganhando dignamente. E assim, as pessoas esquecem. O cara com mais tempo livre, ele tem mais tempo de consumir. Isso aquece a economia também. Isso faz a economia girar. sem É, dúvida. as pessoas esquecem disso, tipo, o cara com mais tempo livre, a pessoa com mais tempo livre, ela tem condições de se matricular numa academia. Isso vai fomentar a economia. Tem condição de fazer um curso, de fazer, sabe? Várias e várias e várias atividades. Sem dúvida. Mas, enfim, é É isso. uma discussão que a gente torce para que avance, cara. Que avance, porque só quem já trabalhou e trabalha nessa escala aí sabe o que é, cara.